Essas imagens mostram como eram as vidas das vítimas. Na grande maioria dos casos, condições desumanas. Em Loreto, no Maranhão, as vítimas moravam em barracas de lonas ou nesses espaços que mais parecem uma oca de índio. 222 inspeções em 22 estados e no Distrito Federal foram feitas através da Operação Resgate 3, realizada em conjunto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Encontramos de pior nessa situação é alojamento. Alojamento, as pessoas acham que pode simplesmente jogar o trabalhador em qualquer condição no chão, junto com o resto de equipamento, de máquina, de sujeira, dessa questão toda. Então, o que tem de pior são os alojamentos. Máquina também sem proteção. Ao todo, 532 trabalhadores em condições de escravidão foram resgatados em 15 estados do país. No Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. A maioria deles trabalhavam na zona rural, em atividades como os cultivos de café, alho, batata e cebola. Na área urbana também tiveram vítimas resgatadas, em restaurantes, oficina de costura, construções civis e até casas de família. As autoridades flagraram uma idosa de 90 anos que trabalhava há 16 anos como empregada doméstica na casa de uma mulher de 101 anos no Rio de Janeiro. A vítima nunca teve a carteira de trabalho assinada durante este período. Quando a gente fala de trabalho análogo a escravo, o pessoal pensa naqueles escravos que não têm direito de ir e vir, tá? Mas não é desse que está se falando. Isso aí, realmente é lógico que acabou. Você não vai ter um escravo, está escravizado. Essas pessoas poderiam sair. O direito de ir e vir dela não está tolhido. Ela pode sair? Pode. Mas vai sair? Não vai. Por que não vai? Porque não tem emprego. É um país com dificuldade de desemprego. Então, as pessoas aceitam qualquer condição. Então, condições degradantes de trabalho são condições que não é humanas, que não é a falta de respeito ao ser humano. A alimentação, às vezes, está ruim, o trabalhador está sem registro, o alojamento dele, as condições são as piores possíveis. Então, a soma de tudo isso é que vai dar a degradância, que dá o trabalho análogo escravo. O estado de Goiás lidera o ranking do trabalho escravo no Brasil. Nos 8 primeiros meses de 2023, cerca de 1.800 trabalhadores foram resgatados em todo o país. 498 deles somente aqui no estado de Goiás, ou seja, mais de 30% do total. Estamos, inclusive, na frente do Pará. O Pará sempre foi campeão dessa questão toda, mas de 2 anos para cá, o Pará diminuiu. Goiás e Minas Gerais, que estão fiscalizando mais, estão encontrando mais. De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, são considerados trabalhos escravos aqueles em que os trabalhadores são submetidos a serviços forçados, jornadas tão intensas ao ponto de causarem danos físicos, condições degradantes no meio ambiente de trabalho ou restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. O trabalho escravo é um crime, com penas de até 8 anos de prisão e multa. O Ministério do Trabalho ele tem uma questão da lista suja, que já manda para a lista suja e o pessoal não pode pegar empréstimo. A gente ajuiza uma ação. Geralmente os juízes têm sido eficazes dando liminar e manda penhorar os bens. A questão é que muitas vezes esse empregador não tem patrimônio em nome dele. Então dá trabalho a gente encontrar um patrimônio que responda por isso aí. Quando você encontra patrimônio, fica tudo mais fácil, né? Nesta terceira fase da Operação Resgate, 125 trabalhadores foram resgatados em Goiás. 83 homens em Água Fria de Goiás, onde eles trabalhavam com o plantio de batatas em uma fazenda, mas com jornadas exaustivas e sem equipamentos de segurança. Em Jataí, uma situação parecida. 19 trabalhadores, incluindo um adolescente de 16 anos, foram resgatados de uma fábrica de cerâmicas. Instalações precárias, ninguém tinha carteira de trabalho assinada, também não haviam EPIs e nem água potável. Bom, pode denunciar, inclusive, aqui no Ministério Público do Trabalho ou no Ministério do Trabalho, e não precisa se identificar, não. Essa denúncia ela pode vir de forma anônima, que a gente busca, a gente vai e investiga, certo? Então, a pessoa não precisa ter medo, não. Seja o trabalhador, seja um terceiro que denunciar, a gente vai investigar sempre.